Fala galerinha do sétimo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 11ª aula. Pessoal, aí no caderno 2, na página 26, capítulo 2, acompanha aí comigo a leitura. Ritmos e risos. Como vimos no capítulo 1, o ritmo é o elemento que conduz as melodias e a cadência das composições musicais. Agora, no capítulo 2, vamos estudar como o ritmo pode conduzir o nosso olhar na leitura das diversas obras de arte, tá? Particularmente em relação às artes visuais, à dança e ao teatro. As técnicas de impressão e as estamparias muito antigas e presentes em várias culturas pelo mundo podem transmitir ritmo e movimento na sua visualidade, entre outras sensações. A dança e seus elementos podem estar presentes nos movimentos do corpo, com ritmo e fluência. Da repetição de pequenos gestos do cotidiano, por exemplo, podem nascer os passos da pista de dança. Na pista de dança, as encenações de comédia encerrarão a jornada deste capítulo e veremos que o ritmo e a repetição podem ser partes importantes na construção do riso. Observe a imagem da obra A Torre, do austro-brasileiro Franz Weismann, nascido em 1911 e morto em 2005. Como você relacionaria essa escultura com as ideias de ritmo e movimento? Dá uma olhadinha na escultura aí, tá? Chama Torre, feita em 1957, uma escultura de ferro, tem 1,60 m aí, por 62 de largura. Tá? Hoje está na coleção do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Tá? É evidente que a repetição da imagem, né, faz com que a obra nos remete a um ritmo, tá? Legal, né? Só pra gente contextualizar, o Franz, na verdade ele chama Franz Josef Weismann, tá? Ele nasceu realmente na Áustria, em 1911, faleceu no Rio de Janeiro, tá? Em 2005. Mas ele foi um escultor brasileiro, nascido na Áustria, tá? Então ele se naturalizou brasileiro. Ele migrou para o Brasil com 11 anos de idade, tá? E hoje é considerado uma das principais referências brasileiras na escultura. Inclusive ele ganhou o prêmio da Ordem do Mérito Cultural, que é uma ordem assim que homenageia, né, dada a personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de reconhecer suas contribuições à cultura brasileira. Então, tá aí. Morreu com 93 anos. Tá? Padrões e reproduções. Bom, uma figura, um desenho ou uma forma simples, quando combinada e repetida em série, compõe um padrão gráfico. Os padrões estão presentes em manifestações de diversas culturas, como em pinturas ornamentais, tá, de decoração, estampas de tecidos, cestarias e até mesmo na arquitetura, na construção, na decoração de prédios. Cada cultura e cada povo costuma ter sistemas próprios de representação visual. Alguns povos indígenas, por exemplo, brasileiros, utilizam padrões nas pinturas corporais, na produção de roupas e cestarias, cestos, né? Nos adereços e nas cerâmicas. Muitos desses padrões têm como inspiração as formas e os elementos da natureza, tanto em relação às plantas quanto aos animais. Os indígenas, por exemplo, os tiriós, tá? Só para lembrar que os tiriós são indígenas que habitam o Amapá, tá? Que fica lá no Nordeste brasileiro, tá? Aliás, fica na região norte do Brasil, tá? E é um território bastante extenso aí, e é limitado pelo estado do Pará, a oeste e ao sul pela Guiana Francesa, tá? E ao norte pelo Oceano Atlântico, tá? Esse é o Amapá. E noroeste do estado brasileiro, do Pará também, que é um grande estado aí, tá? E do norte também, tá? Sendo o segundo maior estado do país em extensão territorial, tá? E os tiriós ficam ali no parque, chamado no Parque do
Tumucumaque, tá? Bem como também no Suriname, tem parte dessa tribo no Suriname, que é um país aí do norte da América do Sul, tá bom? Que faz divisa aí com o Oceano Atlântico e com o Brasil, tá? Bom, só para a gente se situar, quem são os tiriós e também os cachuianás. Os cachuianás, tá? Os cachuianás também é um povo ameríndio que eles falam, né? O ameríndio é que habita, são indígenas nativos americanos antes da chegada dos europeus, tá? E habita ali o estado brasileiro do Pará também. Hoje tem em média aí 350 indivíduos, tá bom? Então o que fazem essas tribos indígenas? Esses indígenas, eles têm entre os grafismos corporais, lembrando que grafismo é o conjunto de signos gráficos característicos de determinado estilo ou forma de expressão visual, né, no corpo, eles têm o grafismo corporal como que é formado por 3 losangos, né? Losangos. Um dentro do outro, onde no centro do menor há uma pequena cruz. Eles são conectados em sequência, juntinho com o outro, né? Nas laterais externas, de modo que é possível conectar os elementos indefinidamente, quantas vezes quiser, né? Preenchendo superfícies de diferentes formatos e tamanhos. Esse é o estilo deles, tá? Então esse padrão de pintura é chamado na língua caribe, tá? Na língua caribe, que chama Caribe porque são da família linguística indígena da América Central, ali, né? O Caribas, né? Que compreende ali cerca de 40 línguas faladas ali, de entre 60 a 100 mil pessoas, está dispersa ali em todo o norte da América do Sul, desde a foz do Rio Amazonas até os Andes colombianos, mas também aparece ali no Brasil Central, tá? Só para vocês terem uma ideia. E falada por esses povos, né? De Nuque, Manafê e Menu, tá? Que em português significa desenho de casa de cupim, tá? Tá aí. Esse é o grafismo corporal que eles fazem, né? Desenho de casa de cupim dos indígenas tiriós e cachuianás, tá? Mas essa cruzinha aí não tem nada a ver com a religião católica, não, tá? Eles têm outras religiões lá, são xamanistas, enfim. Tá? Então, o grafismo, gente, é um conjunto de signos, né? Gráficos característicos de um determinado estilo ou forma de expressão visual, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, na produção de roupas, né, os desenhos que são aplicados em repetição contínua, como esses aí que a gente viu, na estampa de um tecido, são chamados raporte. Raporte, que é uma representação gráfica formada por módulos que contém todos os elementos que fazem parte da padronagem que se repete na estampa. Tá? Acredita-se que os primeiros tecidos estampados foram produzidos pelos fenícios, que foi uma antiga civilização que vivia às margens do mar Mediterrâneo, em áreas que correspondem aí à parte dos atuais territórios do Líbano e da Síria, ali no Oriente Médio, né? Isso por volta de 1200 a.C. até 1539 a.C., tá? Então, o que eles faziam, os fenícios? Eles faziam a composição das estampas por meio de métodos como a tecelagem de fios de cores variadas. Lembrando que tecelagem é um método que produz tecido, né? Por meio de entrelaçamento ordenado de fios. Então, eles faziam as tecelagens. O estêncil, que é uma técnica de impressão que utiliza um molde vazado, né, por onde passa a tinta, né, para aplicar tinta sobre uma determinada superfície. Então eles utilizavam o estêncil e o bordado, e com o uso de blocos talhados em madeira,
semelhante a carimbos, como a xilogravura, por exemplo, né? Ou matrizes. Então esses blocos de madeira também fazem parte da tradição de estampas da Índia, onde são aplicados manualmente até os dias de hoje. Aí a gente está vendo uma foto, uma aplicação manual de estampas, né, com o uso de blocos de madeira na cidade de Jaipur, na Índia. Olha como é que fica a estamparia. Ali ele coloca essa madeira em cima desse pano branco aí e vai formando essas imagens em vermelho, como se fosse um carimbo, tá? Bom, arte pelos correios. Então, o movimento conhecido como arte postal surgiu na década de 60 e teve influências de vanguardas artísticas como o dadaísmo, das primeiras décadas do século XX, que vai de 1901 até o ano 2000, e as práticas do fluxus, muito ligado à literatura e mais ativo nas décadas de 1960 e 1970. Os artistas dadaístas e do fluxus foram os primeiros a utilizar cartões postais como suporte de suas obras de arte. Então, a proposta de arte postal leva as obras para além do espaço dos museus e das galerias. Nas décadas de 60 e 70, os trabalhos de arte postal não eram comercializados, mas sim trocados entre os próprios artistas de todo mundo, que faziam postais, envelopes, misturando ali desenhos, colagens, fotocópias, carimbos, como na obra Hoje, do pernambucano Paulo Bruschi, tá? Nascido em 1949, olha aí. Essa obra chama Envelopoema, de Paulo Bruschi, feito em 1989, onde tem carimbos, etiquetas, cordão, pintado e desenhado, escrito com nanquim, sobre o envelope aí, né? Normal envelope. Bom, lembrando, mais uma vez, né, que a arte postal, provavelmente, você deve estar perguntando, mas arte postal é qualquer tipo de arte que se utiliza do correio por meio de expressão? Exatamente, é uma arte conceitual, quer dizer, é um conceito apenas, tá? Pode parecer estranho, mas já houve uma época em que ela ganhou destaque e fazia parte do cotidiano de muitas pessoas, tá? Só para vocês terem uma ideia. Já o dadaísmo, que influenciou a arte postal, foi uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX, tá? De 1901 até o ano 2000. Os artistas do dadaísmo se expressavam de diversas formas, como por meio de poemas e performances ao vivo, né? Tipo uma performance teatral, assim, do nada, acontecendo na praça, por exemplo. Colagens aleatórias, exercícios de improviso, etc. Então, diante da Primeira Guerra Mundial, essas criações tinham a intenção de negar a ordem do mundo que observavam, tá? Então, esse tipo de ação, que veio como protesto, né, que também buscava romper as barreiras entre o que é ou não é arte, também estava presente nas ações do grupo Fluxus, tá? Só para vocês terem uma ideia. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial, né, eu não sou professor de história, mas é também conhecida como a Grande Guerra, ou a Guerra das Guerras, né? Até o início da Segunda Guerra Mundial, né? Foi um conflito realmente bélico, né? Com armas, global, né? Centrado mais na Europa, né? Que começou aí 28 de julho de 1914, durou até 11 de novembro de 1918, então 4 anos aí de guerra, envolveu grandes potências do mundo, tá? Hoje a gente está vendo a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Mas imagine só, uma guerra onde reúne duas alianças opostas, no caso os aliados que venceram essa guerra, os aliados que eram a Tríplice Entente, que era o Reino Unido, a França e a Rússia, e já venceram os impérios centrais, que era no caso eles lutavam contra a Alemanha e a Áustria-Hungria, tá? Então, quer dizer, foi uma guerra muito sangrenta, enfim, acabou aí com milhares de mortos, tá? Cerca aí de 42 milhões, quase 43 milhões de soldados mortos, tá? Isso aí só em uma parte
das Forças Armadas, mais 25 milhões de soldados da outra Força Armada, quer dizer, 18 milhões de militares mortos de uma Força Armada do Reino Unido, por exemplo, e 12 milhões de militares mortos ou feridos ou desaparecidos, tá? Enfim, teve 5 milhões de mortos, mais 2 milhões de feridos, 4 milhões de mortos civis, apenas de um lado, tá? Do outro lado, teve 4 milhões, 8 milhões, 3 milhões e 700 de mortos civis. Gente, então foi uma catástrofe, né? Então, o dadaísmo veio como crítica a Primeira Guerra Mundial, tá? Agora, os ritmos das artes. Vamos ver como é que funciona esse ritmo das artes, né? Como é que tem ritmo, arte? Tem, como a gente viu naquela escultura, né? Um dos elementos musicais que estudamos foi o ritmo, né? Como vimos nas artes visuais, o ritmo de uma obra pode ser pensado como uma sensação causada pelo modo como cores, linhas e formas se expressam na composição visual. Então, observe novamente a obra sem título da artista plástica paulista Judith Lawande, tá? Analisando o ritmo em suas cores, linhas, formas, o que caracterizaria o movimento nela. Dá uma olhada na obra aí, de Judith Lawande, feita em 1956, é um óleo sobre tela, tem 61 centímetros por 50. Bom, lembrando que a Judith Lawande, ela é uma artista plástica brasileira, apesar do nome ser, parece que é estrangeira, né? Mas ela nasceu em Pontal, né? Que é uma cidade aqui do estado de São Paulo, mais da região metropolitana, perto de Ribeirão Preto, tá? E ela é concretista, ela é concreta, pop e experimental. Ela utiliza essas três formas de arte. Aí começou a se dedicar à pintura na década de 40, em Araraquara, na Escola de Belas Artes. No início da sua carreira, ela dedicava-se à arte com influência expressionista, né? Que é a expressão do artista, mas é bastante, já iniciando aí uma arte abstrata, tá? Pintando figuras em naturezas mortas, que não tem movimento, né? Tipo vaso com flor, vaso com frutas, enfim. Ela se formou em artes plásticas em 50 e 52 muda-se para São Paulo, onde estuda gravura com Olívio Abramo, que foi um grande gravador, desenhista, pintor brasileiro de renome internacional, e passa a se dedicar à abstração em 1953, tá? Só para vocês terem uma ideia aí da Judith. Então as pinturas abstratas dessa artista, a Judith, exploram as formas de seus distintos efeitos visuais, a fim de provocar diferentes percepções. Na obra Composição Dinâmica Cinza sobre Cinza, por exemplo, Lawande usa apenas distintos tons de cinzas, tá? As linhas em diferentes inclinações se interrompem diagonalmente, sem simetria, quer dizer, sem estar no mesmo tamanho, da mesma espessura, nem espelhamento, não são iguais. E essa disposição cria simultaneamente as sensações de movimento e descontinuidade. Não dá ideia de continuidade. Dá uma olhada aí na obra. Chama Composição Dinâmica Cinza sobre Cinza, feito em 1955, esmalte sobre aglomerado de madeira, né? Tem 47 centímetros por 47, mais ou menos. Interessante, né? Dá pra gente perceber o ritmo. Agora observe a foto do monumento de Tomiotaki. Essa artista nasceu em Kyoto, no Japão, cidade do Japão, e chegou ao Brasil em 1936. A escultura feita por ela em comemoração ao centenário da imigração japonesa no Brasil em 2008 tem 15 metros de altura. Perceba como a obra traz em suas curvas a sensação de movimento e como a intensidade do vermelho, a espessura e a dimensão da estrutura dão a ideia de força. Tá aí, ó, a imagem, tá? O monumento de Tomiotaki. Essa escultura é de aço, pintada com tinta automotiva, tinta para carro, né?
de 1.500 centímetros. Tá? É uma obra instalada no Parque do Emissário Submarino, em Santos, na cidade de Santos, tá? Que é uma cidade praiana do estado de São Paulo, em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil. Essa é uma foto de 2017. Bom, lembrando que a Tomi Otaki, mais uma vez, ela morreu com 101 anos. 101 anos, tá? Ela morreu de broncopneumonia, tá? Que é uma inflamação dos brônquios, né? Os alvéolos ali do pulmão, tá? Mas é considerada, né, uma das maiores artistas plásticas do Brasil, tá? Que ela foi naturalizada brasileira, tá? É uma das principais representantes do abstracionismo, que é esse estilo de escultura, tá? Informal, tá? Mas só que ela abrange, ela fez também pinturas, gravuras, esculturas, tá? Ela foi premiada no Salão Nacional de Arte Moderna em 1960. Em 1988 foi agraciada com a Ordem de Rio Branco, que é uma condecoração oferecida pelo governo do Brasil, pela escultura pública comemorativa dos 80 anos da imigração japonesa em São Paulo, como vocês viram. Pela sua carreira consagrada, ela é considerada a dama das artes plásticas brasileira, tá? Então, é maravilhosa aí, Tomi Otaki, tá bom? Bom, só pra gente se contextualizar. Agora, dança. Dança é movimento. Os movimentos que executamos quando pulamos de alegria ou nos encolhemos de frio, por exemplo, são naturais do corpo, né? Já na dança, muitos estilos estão relacionados diretamente às músicas que os acompanham. Intuitivamente, sentimos uma conexão entre os atos de ouvir uma canção e de mexer o corpo. Quando ouvimos uma música e dançamos, ou simplesmente mexemos os pés ou batemos palmas, é comum seguirmos uma marca de tempo rítmico. Isso é importante, por exemplo, nas danças populares e coletivas, além de movimentos que têm origem em ritmos contemporâneos dos dias de hoje, como o black music, o soul music, o funk, entre outros. Você já viu alguém dançando e sentiu que a pessoa estava fora do ritmo? Ou um grande número de pessoas dançando na rua juntas espontaneamente? Ao mesmo tempo que existem os aspectos naturais da movimentação do corpo, também podemos coordená-los para construir movimentos harmônicos, né? No caso, a coreografia. A gente vê os ritmos coreografados, né? Uma dança chamada hip hop, que na verdade é uma cultura que envolve MC, envolve DJ, envolve skate, envolve basquete 3, envolve o grafite, enfim, envolve o rap, mas tá aí, também é considerado um estilo de dança, né? Dançando na cidade de Campinas, essa foto é de 2017. Bom, vamos ver agora alguns estilos de dança e os ritmos que acompanham essas danças. Por exemplo, o balé clássico. O balé clássico dialoga principalmente com a música clássica, ou de concerto. O jazz, que é outro tipo de dança, é uma dança que acompanha o jazz de origem afro-americana. Tá? A música jazz de origem afro-americana, muito difundida a partir do final dos anos de 1910. Dança de salão, por exemplo, são diferentes tipos de dança. Geralmente é em casal, executados em diversos ritmos, como bolero, machixe, merengue, rumba, samba de gafieira, entre outros. Tango, por exemplo, lindo, maravilhoso. Danças urbanas. Danças urbanas são surgidas aí nos anos de 1970, a partir do movimento hip hop. Também são chamadas de danças de rua. Alguns de seus estilos mais conhecidos são o breaking, que é o break, normalmente acompanhado pelo ritmo rap. O charme, muito interessante no Rio de Janeiro, que segue o rhythm and blues contemporâneo, tá? E tem as danças populares, as danças culturais, presentes nas mais variadas culturas, são acompanhadas por ritmos que
costumam levar o mesmo nome do estilo da dança, como no caso o frevo, tá? Que é a dança e o nome da música. O baião, o samba, são tudo danças populares. Bom, o pintor e compositor carioca Heitor dos Prazeres ilustrou vários ritmos e danças populares brasileiras em suas pinturas. O frevo foi uma delas. Com suas raízes pernambucanas, essa manifestação tradicional está inscrita na lista representativa do patrimônio imaterial da humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, chamado de UNESCO. Então, nessa dança, o guarda-chuva, né, no frevo, é um acessório muito importante. Tá bom? Bom, você sabia? O breaking é uma das principais expressões do hip hop, principalmente na dança, que surgiu com mais força nos Estados Unidos, na década de 70, e chegou ao Brasil em meados dos anos de 1980. Os dançarinos e dançarinas desse estilo são chamados, respectivamente, de b-boys e b-girls. Geralmente, os praticantes de breaking se organizam em espaços públicos e competem nas chamadas batalhas, disputadas em grupos de 6 a 8 membros. Os vencedores são os que executam os passos mais criativos e inovadores. Aí vocês podem ver um jovem executando o movimento de breaking. Bom, agora, ritmos do riso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de teatro. Então, o teatro de comédia é muito antigo na história da humanidade. Primeiro, os gregos e depois os romanos se tornaram referências para o teatro moderno. Com o passar do tempo, as comédias e o teatro, como um todo, se tornaram uma arte de corte, ou seja, que ocorria nos ambientes frequentados pela nobreza. Com a modernização das sociedades, a formação e o crescimento das cidades no mundo, os prédios teatrais foram construídos, como já vimos, e passaram a receber os espetáculos e um grupo de espectadores cada vez mais diversificado. No século XV, que vai de 1401 a 1500, surgiu na Itália a Commedia dell'arte, do italiano Commedia dell'arte, que é um tipo de teatro com personagens fixos que seguia o improviso, mesclando a atuação com elementos de acrobacia. Como o número de personagens era sempre o mesmo nas apresentações, começaram a surgir as companhias de teatro, que viajavam levando sua arte para diversos locais. Um dos mais cômicos personagens da Commedia dell'arte é Brighella, que deu origem a algumas práticas de palhaçaria. Lembrando que palhaçaria são exercícios e técnicas que compõem a atividade do palhaço. Aí a gente pode ver uma máscara representativa da comédia, que é um dos principais gêneros do teatro grego antigo, tá? Isso aí é cerca aí do século II antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo. A gente pode ver aí também um quadro chamado Os Comediantes Italianos, do francês Antoine Watteau, nascido em 1684, morto em 1721. Esse quadro foi feito aproximadamente em 1720, quer dizer, um ano antes de sua morte. É um óleo sobre tela de 63 por 76, mais ou menos, centímetros, o tamanho, né, desse quadro. Lembrando que o nome do Antoine Watteau é Jean-Antoine Watteau, mais conhecido por Antoine Watteau, ou simplesmente Watteau. Ele morreu muito jovem, com 36 anos, tá? Vítima de tuberculose, que na época não tinha cura, que é uma doença infecciosa, geralmente causada por uma bactéria nos pulmões, tá? E, enfim, foi um talento que se revelou já quando ele já era pequeno. Antes dos 10 anos de idade, ele rabiscava a lápis ou carvão, fazendo esboços das coloridas cenas de sua cidade natal, né? Que era Bruegel, Busch, né? E Rubens, que foram suas principais inspirações, foram grandes artistas que
reconhecidamente se utilizavam da luz, sombra e de cores fortes em suas obras. Tá? Lembrando que a sua cidade natal é Valenciennes, que é uma cidade da França. Tá? Só para já Bruegel, Bosch e Rubens foram grandes artistas em que influenciaram, no caso, o Watteau, tá? Enfim. Continuando, só para vocês se situarem, né? A comédia dell'arte se popularizou na França e no século 17, vai de 1601 a 1700. Influenciou o dramaturgo Jean-Baptiste Poquelin, francês, nascido em 1622, morto em 1673, conhecido como Molière. Ele criou um estilo chamado comédia de personagens. Comédia de personagens, que trazia personagens mais profundos e construídos com mais detalhes. Tá? Mais recentemente, a partir do século XX, novos estilos de teatro se popularizaram, como a comédia pastelão, que a comédia pastelão traz situações absurdas que fogem ao bom senso. Tem a comédia de bordões, que é muito comum em programas de humor, de auditório, por exemplo, que utiliza frases repetidas que caracterizam as falas de determinados personagens. As comédias românticas, que misturam histórias de amor com situações engraçadas. Você já percebeu qual tipo de comédia te leva mais às gargalhadas? Bom, aí a gente pode ver uma gravura colorida, tá? De Brighella, feita pelo francês Maurice Sand, nascido em 1823, morto em 1889. Essa gravura foi feita em 1860. É uma gravura colorida em papel. Então foi feito primeiro em um outro local, de madeira, por exemplo, talhado na madeira, e depois prensado no papel. Tá ok? Só lembrando que Maurice Sand, o nome dele é Jean-François Maurice Arnaud, tá? Também conhecido como Barão do Devant, nascido em 30 de julho de 1823, tá? Ele morreu em 1889. Ele era escritor, entomologista, tá? Entomologista e pintor francês, tá? Lembrando que entomologista é um cientista profissional ou amador de prática de entomologia, tá? Ou estudo de insetos, só para você ter uma noção. Tempos modernos. Agora vamos falar um pouquinho de cinema. No cinema, alguns artistas comediantes marcaram os tempos em que os filmes não tinham som. Nos anos de 1920, 1930, o estadunidense Buster Keaton, nascido em 1895, morto em 1966, e o inglês Charlie Chaplin, nascido em 1889, morto em 1977, no ano que eu nasci, foram responsáveis pelo advento da comédia no cinema mudo. Keaton começou desenvolvendo paródias em um estilo conhecido como vaudeville, que tinha um tom circense e se tornou bastante popular. Já Chaplin explorava técnicas de mímica e elementos da comédia pastelão. Lembrando que paródia é quando você já tem uma música conhecida, você muda a letra dela, deixando ela engraçada. Vamos aprofundar um pouquinho no Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin, ou Carlitos, também conhecido como Carlitos, nome de seu personagem mais conhecido, nome Carlitos, é o nome do personagem dele, é o nome dele. Ele foi diretor, ator, humorista, empresário, dançarino e músico. Produziu grandes sucessos no cinema, como O Garoto, em 1921, e Tempos Modernos, em 1936, e Luzes da Ribalta, em 1952. Esse filme, Luzes da Ribalta, ganhou o Oscar de melhor trilha sonora em 1972. A gente vê uma cena
do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, de 1936. Tá? Agora, vamos lá, comédia stand-up. Já é mais familiarizado por vocês, né? O estilo stand-up de comédia baseia-se em monólogos, quando uma pessoa só fala, nos quais o ator entretém um auditório fazendo piadas de diversos tipos. A origem desse formato pode nos levar até as cortes da Idade Média, época em que era muito popular a figura dos bobos da corte. Eles tinham a função principal de entreter os reis e outros membros da nobreza. Nos Estados Unidos, a comédia stand-up se desenvolveu a partir do século XIX, que vai de 1801 a 1900, com o teatro de revista e o vaudeville, e ganhou crescente popularidade na década de 1950, com apresentações em pequenas casas de show. No Brasil, o estilo tem precursores famosos, como o carioca Jô Soares, nascido em 1938. Infelizmente o Jô faleceu recentemente, tá? Em 2022, em 5 de agosto de 2022, ele foi humorista, apresentador de TV, escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator, músico, artista plástico, quer dizer, ganhou notoriedade nos programas de TV de talk show aí no Brasil, né? Como o Jô Soares 11h30, vocês já devem ter visto. O programa do Jô, na Globo, enfim. Ele não divulgou o motivo da morte, mas a sua esposa, né, falou que ele teve aí uma pneumonia. Tá? Ele foi tratar, entrou para tratar de uma pneumonia. É uma doença que mata pessoas mais idosas. A pneumonia tem que tomar muito, muito cuidado com pneumonia, né? Mas morreu aos 84 anos, grande Jô Soares, né? E também o cearense Chico Anísio, que nasceu em 1931 e faleceu em 2012, né? O Chico Anísio já extremamente conhecido, né? Brasileiro aí, humorista, ator, radioator, que era um tipo de drama radiofônico, né? No formato de uma narrativa folhotinesca, sonora, nascida da dramatização do gênero literário, novela, produzida e divulgada em rádio. Então era uma radionovela, era uma rádio com atores, né? As pessoas ficavam só escutando, mas tinham efeitos sonoros, era muito legal. Produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor brasileiro. Quer dizer, notório aí, né? Por seus quadros de programas humorísticos na Rede Globo, emissora onde ele trabalhou 40 anos, tendo criado mais de 200 personagens engraçados em 65 anos de carreira. É considerado um dos maiores humoristas brasileiros. Tá? Ele morreu com 80 anos aí. Tá bom? Esses foram os grandes stand-ups, né? Os precursores do stand-up no Brasil. Mas o auge desse estilo de stand-up ocorreu no início dos anos 2000. Tá? Então a pessoa que atua geralmente se apoia, no caso stand-up, né? A pessoa, ela se apoia em um texto cheio de situações cotidianas, né? Do dia a dia das pessoas, com espaços para improvisos, né? Eles inventam as coisas no meio. Ao contrário de peças convencionais, que já tem um roteiro pré-determinado. O cenário e os efeitos são menos importantes, geralmente não tem muito cenário aí. O foco é o ator e seu monólogo, além do recurso da quebra da chamada quarta parede, que é aquela parede imaginária que divide ali o palco e as pessoas. Então há aquela quebra, porque o ator ali, ele conversa, ele interage com a plateia, né? Então chamado quarta parede. Então ele quebra essa quarta parede, interagindo com a plateia. Assim se constrói o ritmo das apresentações. Então atualmente inúmeros artistas de stand-up se apresentam em programas de TV, participam de novelas, filmes e seriados de humor, além de manter canais de vídeos na internet, canais no YouTube, por exemplo. Você conhece algum? Nós temos aqui a imagem de Bobos da Corte em eventos com temática medieval, em Fileto, na Itália. Tá? Essa é uma foto de 2017. Já provavelmente aqui não é um stand-up, é uma
apresentação teatral com um texto pré-determinado. E aqui já é um comediante chileno, Horácio Sanz, nascido em 1969, em apresentação stand-up na cidade de Austin, nos Estados Unidos. Tá? Já o Horácio Sanz, ele nasceu em Santiago, né? Como eu já falei, no Chile, só que ele é radicado nos Estados Unidos. E desde a sua infância ele foi radicado nos Estados Unidos. Então, mas foi o primeiro integrante latino do elenco do Saturday Night Live, que é um programa muito famoso, né, semanal de comédia nos Estados Unidos. Tá? E ele é muito conhecido por ser torcedor fanático do Chicago Cubs. Chicago Cubs, que é uma equipe de beisebol lá da cidade de Chicago, tá? Bom, a cidade de Chicago não, sediada em Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, tá? Bom, por hoje é só, tá bom. Obrigado pela atenção. Anote, por favor, as questões, o que vocês não entenderam, para vocês tirarem as dúvidas comigo em sala de aula, tá bom, pessoal? Um beijo, até a nossa próxima aula. Valeu!